Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. E todo aquele que assim, uma vez o Senhor o levanta para fazer uma história para Deus. E entende que nos seus caminhos e na sua vida tem que ser glorificado Deus que fez o céu e a terra. E ele não almeja glória para si, mas almeja glória para Deus, porque assim Deus o libertou, tirou deste mundo de densas trevas, iluminou o seu caminho para ser profeta do Altíssimo e profetizar as bênçãos dos céus, arrancar as almas da mão de Satanás e enviar as almas para o céu. Todo pregador, todo mensageiro, todo homem de Deus entende muito bem que tudo que acontece pela sua vida é assim permissão de Deus. E é Deus que faz todas as coisas acontecerem. E ainda que não haja a existência de um nada, e ainda que ele olhe para frente, para o lado, para trás, não está vendo nada, do nada Deus faz surgir todas as coisas. E tudo aquilo ao qual se cumpre quando é profetizado, e assim pela palavra de Deus transmitida ao cumprimento, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Antes, assim, o alvo para ser atingido é para que você se desperte e entre num caminho de luz e vá morar no céu de glória junto com Deus que está lá no seu céu, que é o Deus que fez o céu e a terra. Então assim entendemos e sabemos e glorificamos sempre a este Deus que assim deu autoridade a homens que se entregam para Ele, para assim botar toda a horte do mal e toda a obra do inimigo para cair por terra, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Conscientemente, sabendo disso, Ele sabe que toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, e aquele que permitiu que nós viéssemos a viver nesta vida. Por isso, vamos exaltar a Deus a cada dia, e a fazer o seu nome brilhar em nossa vida, e fazer Jesus aparecer, que é o principal, o que morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida eterna. Por isso nós somos agradecidos a Deus por todas as coisas. Então vamos agora ouvir a palavra do Senhor, porque nessa hora Deus vai trovejar a sua palavra neste lugar para a renovação e edificação de todos os homens. Então escute o trovejar da voz de Deus. Tema da mensagem: libertação geral. E nós vamos ler aqui em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21, para termos base no que vamos falar e para entender que todos nós estamos em fase de libertação. E como chegar à perfeição, aí Deus nos prepara e nos leva para os céus. Porque aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque todos nós dependemos de Deus e somos pecadores, somos seres humanos. Mas se assim aceitamos a Jesus Cristo, Ele limpa os nossos pecados, nos purifica com o seu sangue e nos mostra o endereço para os céus. Vamos lá então, mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: libertação geral. E nós vamos ler aqui para termos base no que vamos falar. Nós vamos ler aqui em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. E nos diz assim a palavra do Senhor: E
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Respondeu Jesus e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrenas e não creste, como crereis nas celestiais? Ou ninguém subiu ao céu senão o que desceu dos céus, o Filho do Homem que desceu do céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê, quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que as luzes, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque Deus assim fez. Pregações. Aleluia, glórias a Deus. Tema da mensagem é libertação geral. E eu entendo muito bem, para a gente ser liberto das coisas desse mundo, tem que se achegar mais a Deus. Entendo muito bem que eu tenho que buscar ao Senhor, tenho que estar na casa de Deus, tenho que estar fazendo campanhas e mais campanha, para assim o Senhor possa vir me lapidando e libertando. Eu entendo e sei, para que a libertação geral chegue na minha vida, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que aceitar o que Deus tem para mim e se desligar das coisas desse mundo. E antes, entendendo que a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quer dizer o quê? É você ficar apegado às coisas dessa vida. Deus tem coisas grandes e firmes para você e para mim, que vai morar nos céus. Tem um reino lá em cima e tem a nossa casa celestial, porque estamos nessa terra só de passagem. E eu entendo, para a libertação geral chegar até mim e a você também, eu sei que eu tenho que me afastar de algumas coisas que vão assim desagradar a Deus. Primeiro, das más amizades, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Segundo, eu tenho que me afastar do materialismo. Não é que você vai deixar sua riqueza, mas você tem que entender que o que você tem um dia vai ficar aí e não levará nada consigo. Dizem por aí que leva o caixão, mas eu entendo muito bem que nem o caixão vai levar, porque a Bíblia diz assim, que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos.
isso e entendendo que tenho que me libertar de tudo aquilo ao qual que o mundo me oferece. O diabo chegará até você igual chegou até Jesus Cristo e vai dizer assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas tem que entender que a verdadeira adoração é só a Deus e falar para Ele: vai-te, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E eu entendendo que libertação geral para ter na minha vida, eu tenho que se afastar de tudo e de todos. Eu só tenho que honrar quem honra a Deus, porque quem está honrando a Satanás tem que tomar fogo mesmo em cima, porque tem que entender que existe um Deus e o tempo da gente nesta vida é pouquíssimo, não é muito, porque desde o nosso 0 ano de idade até o dia do que há por vir, nós vamos se encontrar com Deus. E se não estivermos preparados, não subiremos aos céus. E a Bíblia adverte, alerta: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Libertação geral. Quem o pode receber? Entendemos que nós vivemos nessa vida, somos seres humanos, temos tendência a fraquezas. Nós não somos, como dizem por aí, super-homens, que vamos aguentar tudo. Uma hora a casa cai se não vigiar, mas tem um porém: para a casa não cair, a Bíblia adverte: bem-aventurado aquele que escuta e pratica as palavras de Deus, que será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sob a rocha, e aquele que rejeita a palavra perecerá. Primeiro, há tipo de pessoas que você tem que se afastar mesmo, que não são teus amigos. Amigo verdadeiro é Jesus, porque na hora que a bomba estourar, todos vão te abandonar. O único que não vai te abandonar é Deus. Dizem por aí, eu vou tornar a repetir, que São Jorge é guerreiro. É guerreiro uma pinóia, porque na hora que a bomba estoura, ele muda no cavalo e sai fora. O único que não nos abandona é Deus, que está conosco para tudo e para toda hora da vida. E tem um porém: dizem por aí que Satanás fecha o caminho do homem para não vir problema nenhum. Ele fecha o caminho mesmo, mas o único que abre o caminho para a gente é Deus. Deus é que abre o nosso caminho e nos mostra o endereço para os céus. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E tem pessoas que dizem: pois não, ele está a milésimo de distância. É? Em qual versículo você leu isso? Porque a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Satanás pode estar ao teu derredor, mas ao teu redor está o anjo do Senhor. E Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Mas para a libertação geral chegar na tua vida, você tem que aceitar a palavra de Deus. Não palavra de homens, mas palavra de Deus, que liberta, santifica. E aí sim, o batismo com o Espírito Santo vem e você vai para os céus. E eu entendendo muito bem, por ler a Bíblia e buscar, porque eu também não sou bobo nem nada. Eu não vou falar algo e depois ninguém me questionar eu não saber responder, porque você tem que estar por dentro do que está falando. E eu sei muito bem do que eu estou falando. Para a libertação geral chegar até a tua vida, você tem que buscar ao Senhor, você tem que pedir a Deus, você tem que se esforçar. E tem porém, o reino de Deus é tomado à força. Se não se esforçar, não vai chegar ao céu.
E vamos mais, como diz o pastor Ricardo, a giripoca vai piar nesse lugar. Você tem que largar a tua fornicação, você tem que largar o teu adultério, você tem que largar a idolatria, você tem que largar a macumbaria, você tem que largar essas falsas amizades e se entregar para Deus. E tem o porém, vai mexer mais ainda. Tem o porém, você tem que largar o dinheiro, porque você tem o dinheiro como um Deus para você. A palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel, capítulo 7, versículo 19, o seu Deus é o dinheiro. Dinheiro, riqueza, nada disso compra Deus, mas só vai entrar no céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu entendendo muito bem e tenho certeza do que eu vou falar agora, só vai subir para os céus se você se apartar da aparência do mundo, porque o mundo é aparente. Um dia vai passar, um dia se a morte não bater na tua porta, a velhice vai chegar e a morte vai bater assim mesmo, e você vai se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas lendo as Sagradas Escrituras, a Bíblia nos diz que Jesus chegou até um certo homem, que ele já era velho de idade, mas era fariseu. Mas este homem, ao qual tinha conhecimento filosófico, tinha conhecimento teológico, tinha conhecimento bíblico, mas não tinha o principal, que era o conhecimento espiritual. Ele sabia de um tudo, mas na hora que Jesus entrou na área espiritual, ele não entendia. Ele tão somente pensou: como pode eu, já sendo velho, ter que nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Ele está falando fora de si, penso eu, não diz a Bíblia. E Jesus para ele falou assim: homem, você conhece a tanta coisa, mas não conhece a área espiritual. E tem o porém, se nós falamos de coisa terrena e você tão somente ainda se embaraça, se eu entrar no mais profundo do espiritual, aí você, para você entender, vai ficar mais cego do que cego em tiroteio. E tem porém, para se entender o lado espiritual, tem que ser pelo Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Você já parou um momento para você imaginar como que deve ser o céu? Você já parou um momento para imaginar como que deve ser lá em cima? Primeiro Jesus chega ao Pai, conversa, aí os anjos passeiam para lá e para cá, cada um na sua função e naquilo que foi chamado. E o Espírito Santo, de vez em quando, vai lá em cima para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E a cada lado daquela pessoa que se converte, recebe o anjo do Senhor para assim o guardar e livrar de todo mal. Mas eu começo a meditar e pensar, naquele dia após a ressurreição de Cristo e Jesus subindo aos céus depois de ressuscitado. E tem o porém, assim nessa vida, se os homens dessa vida se organizam tão bem, conversam um com os outros, estão de lá para cá, dali para cá, imagine como que deve ser lá nos céus. Lá no céu não é uma coisa monótona, como alguns pensam por aí. Lá no céu não vai ser um lugar onde vai ser enjoativo. A Bíblia diz que lá nos céus todos se alegrarão e exaltarão ao Deus que fez o céu e a terra. E tem o porém, o negócio vai ser tão bom que Deus vai chegar e vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Mas para poder Deus enxugar os seus olhos todas as lágrimas, você tem que se libertar, você tem que receber a libertação geral, se livrar das coisas desse mundo e entrar num caminho reto com Deus e entender que para ir para o céu é um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. E eu lendo a Bíblia e meditando muito bem no que... E tem um porém, eu lendo a Bíblia e vendo aquele encontro que foi tão glorioso. E tem um porém, toda pessoa que se encontra com Jesus
é para receber a libertação geral. Então somente Nicodemos, ao se encontrar com Jesus, de início ele não entendeu, assim como muita gente de início não vai entender mesmo, vai pensar que é uma grosseria, vai falar que o crente está exagerando, vai falar que o crente está fanático, vai falar até que os tempos estão modernos, que não precisa disso tudo. Mas quando ele recebe a libertação geral na sua vida, ele sabe que para ir para os céus tem que ser espiritual. E tem, porém, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, glórias a Deus. Nicodemos, de início, ao se encontrar com Jesus, não entendeu nada. Ele achava que tinha que entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas mais à frente, ele passou a entender que os conhecimentos dele que ele tinha não ia servir para nada. Que os conhecimentos dele filosófico, teológico, eu sei lá o que. Eu sei que o homem tinha tanto conhecimento que se embaraçou na hora que se encontrou com Jesus. Mas tem, porém, aquele que se encontra com Jesus, ele recebe o esclarecimento perfeito e sabe que para ir para os céus tem que entrar no Espírito mesmo para poder ir para lá, porque seremos homens espirituais e pessoas sobrenaturais. Aleluia, glórias a Deus. E o encontro de Nicodemos com Jesus foi aquela coisa gloriosa. Nicodemos recebeu a sua libertação geral, mas tinha um porém. Jesus foi mais à frente e foi esclarecendo muitas coisas a Nicodemos e disse assim: Nicodemos, meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos diz que Deus deu o seu Filho por nós, para morrer por nós, para que nós assim o aceitamos a Jesus Cristo, se libertamos das coisas desse mundo e entramos numa igreja, se batizamos, pregando o Evangelho também e esperando o chamado de Deus para a glória. Todo ser humano, todo homem que entende o chamado e o soar da voz de Deus, ele sabe que não tem outro meio, não tem para onde correr, ainda que o sermão estreite. Ele sabe que pode ser duro o discurso, mas ele vai falar para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia, glórias a Deus. E indo mais à frente, Jesus esclareceu mais para Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Então há uma diferença. Aquele que é liberto e recebe a libertação geral em sua vida, ele sabe que crê em Deus e vai para os céus. Mas aquele que não, vai para a perdição mesmo. Se não querer que Jesus Cristo o liberte, Deus também não vai forçar. Não pensa tu que Deus vai te forçar, não. É livre, espontânea vontade. Não pensa tu que o Espírito Santo vai chegar até você: deixa eu te libertar, deixa eu te usar. Não adianta. Nem querer fazer cara feia, que ele não vai. Se não for por livre, espontânea vontade, Deus não vai fazer a obra na sua vida. Mas se você deixar, pode se preparar para uma coisa: ele vai te apresentar as nações. E tem o porém. Você não deixa, né? Você não quer fazer Deus fazer, não quer deixar Deus fazer a obra na tua vida. Também não vem com desculpa querendo entrar no céu, não. Porque quando chegar lá em cima, não vai ter como se desculpar: Senhor, deixa eu entrar, deixa eu fazer isso, aquilo. Aqui não. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia, glórias a Deus. E indo mais à frente, a Bíblia nos diz no versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio aos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais as trevas do que a luz. E tem porém,
Quando se levanta um pregador, assim como eu, ou como outro, se levanta pregando a palavra de Deus, como ela tem que ser pregada, aí começam a questionar, começam a falar. Eles, em vez de meditar e entender que o que acontece agora eles não entendem, mas mais na frente vai entender, não. Antes se levanta contra a obra de Deus. E eu entendo uma coisa: todos aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria têm tendência a prosperar 10 vezes mais, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Mas é assim mesmo, isso não é coisa de agora. E não tem como a gente também ficar tanto preocupado, porque isso já é do passado, isso. Porque os homens também no passado não aceitavam, mas aqueles que aceitavam tinham a sua morada nos céus. Aqueles que aceitavam estão lá aguardando para ser galardoado, e aqueles que neste presente século também aceitam vão receber a coroa de vitória e será galardoado por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pregador que é pregador mesmo, ele não se vende. Ele pode estar no estreito, ele pode estar faltando tudo dentro de casa, mas ele não se vende, porque ele sabe que tem uma coroa de vitória nos céus, e Deus só vai galardoar aquele que foi fiel. Mas aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás não será apto para o reino de Deus. Pregador que é pregador mesmo, recebeu em sua vida a libertação geral, e ele sabe que pode pregar o evangelho que Deus vai confirmar nos céus. Ele sabe que ainda que venha o rei para ele não está nem aí, mas ele anuncia a palavra de Deus com justiça. Rei, larga essa mulher que não é tua, mas é do teu irmão. Aleluia, glórias a Deus. E não teremos como escapar, porque os homens naturais pensam nas coisas naturais, mas os homens espirituais pensam nas coisas espirituais, e antes buscam o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, glórias a Deus. Os homens que são assim, preparados por Deus e recebem a libertação geral em sua vida, eles pregam o evangelho com justiça. Eles anunciam que Jesus está vindo aí e que o dia do Senhor já está chegando, a hora em que Deus cobrará de todos os homens e mulheres e de todos os tempos e lugares aonde vamos se encontrar com Deus, para assim ou ser galardoado ou ser condenado. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Se você for ler, irmão, ali em Isaías capítulo 5, versículo 11, diz assim: não sigas a bebedice. Está dizendo ali na palavra do Senhor, porque você que segue, você vai perecer. E a Bíblia também diz assim: não gastai o dinheiro daquilo que não é pão. Você acha que está pensando que vai para os céus, mas se não se converter, vai queimar no inferno. Mas se você for procurar mais dentro da palavra do Senhor, você lê lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que diz: eu sou o Deus que mato, mas também eu sou o Deus que faço viver. Eu sou o Deus que firo, mas também sou o Deus que saro. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia tem resposta para tudo e para todos. O homem só vai para a condenação eterna se quiser, porque Deus quer dar salvação a todos os homens. Deus não quer que ninguém queima no inferno, mas o homem, por causa da sua desobediência, vai por si próprio se lançar para lá, e depois não vai haver mais perdão. Receba a libertação geral em sua vida.
meditando na palavra de Deus, buscando, indo para as consagrações, culto de doutrina, escola dominical, obedecendo ao teu pastor e anunciando também o evangelho e sendo cheio do Espírito Santo para anunciar o ano aceitável do Senhor. E tenho porém, ovelha que anda por aí e não tem pastor, não é ovelha, é bode. Porque a gente vê alguns tipos de cantor aí, meu Deus do céu, é só misericórdia. Eu não preciso de igreja, eu sou o próprio pastor. A gente vê cada coisa. Você não tem pastor não, irmão? Não, não preciso não, Deus já me deu a direção. É, né? E quem vai te apresentar a Deus? É você mesmo? Se a Bíblia diz que eu que vos dei pastores para que zelam pelas suas vidas, então tem que entrar onde a Bíblia diz, apacenta também. Também vamos voltar aqui. Você também que é pastor, apacenta as ovelhas, senão se elas perecer, tu dará conta de cada uma. Tenho porém também, são 100, 99, uma se perdeu. Vá atrás, porque a Bíblia também nos diz que a boa ovelha ouve a voz do seu pastor, mas quando ele tem o paladar dos céus, aleluia, glórias a Deus, anuncie o evangelho, prega o evangelho, alimente o povo. Primeiro quer cobrar e não quer alimentar. Primeiro alimenta e depois cobra. Tinha porém, Jesus antes de descer o sermão, primeiro alimentou todo mundo, senão ele seria injusto. Assim você está sendo. Não alimenta o povo e depois quer cobrar. Deus vai cobrar de você essas almas que se perderem. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por causa de quê? O meu povo erra porque lhe faltou o conhecimento. Muitos estão errando porque está faltando conhecimento. Uns porque não buscam e outros porque não ensinam direito. E ensina a palavra de Deus e o povo vai se fortalecer. Aleluia, glórias a Deus. Até aquele que pode estar capengando na fé, mas se você ensinar conforme tem que ser ensinado, ele vai se fortalecer, ele vai se levantar. E tem porém, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glória. Quando eu olho para a vida de Jesus, irmão, em vez de ficar olhando para a vida dos outros, mas quando eu olho para a vida de Jesus e vejo esses tempos de agora, meu Deus do céu, é tanta coisa, irmão, que está acontecendo, que eu olho assim, esse pessoal está buscando conhecimento aonde? De onde que está vindo esse tipo de fonte que, meu Deus do céu, é só o sangue, dá vontade de chegar e falar assim, ó, sai daí, deixa eu ficar no teu lugar. Que negócio é esse? Deus colocou o povo na mão de alguém, foi para poder assim administrar e alimentar o povo com o paladar dos céus e palavra dos céus. E aí o povo vai pegar firmeza e vai congregar. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Todas terça-feira, quando eu vou lá no culto da família, nosso pastor presidente só traz palavra do céu, alimenta o povo sai dali saciado, o povo sai dali com a palavra de Deus, que ele anuncia a palavra do Senhor. O nosso pastor ali da Catedral de Santa Cruz, o nosso pastor presidente, ele só traz palavra do céu, o paladar do céu está naquele lugar, quem vai lá recebe e prospera. Aleluia, glórias a Deus. E tenho porém, falou mal de lá, ainda falou perto de mim, vai ouvir, porque tem que se converter. Se estamos pregando o evangelho e estamos anunciando, anuncie também e venha somar com a gente, porque senão a gente não vai ganhar os bairros, porque senão a gente não vai ganhar as comunidades. E quando tiver com esse tipo de pensamento, para com esse negócio, deixa as igrejas se levantar. Esse negócio de falar, não, irmão, levantou mais uma igreja ali, tá rebeliado, tá nada, deixa levantar, porque quem não é contra nós é por nós, e Deus vai fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna,
Mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus está sobre ele. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É cada uma que a gente vê que dá dó. Mas nessa hora final Deus está levantando. Até o mudo que está mudo, Deus vai começar a levantar para falar. Aqueles que não querem falar, Deus vai levantar. Aqueles que tentar se calar, as pedras vão clamar. Aqueles que não profetizar, a jumenta vai profetizar. Mas a obra de Deus será feita. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia tem resposta para tudo e para todos. Para recebermos a libertação geral, temos que buscar a palavra de Deus, senão nunca chegaremos aos céus. Nós nunca subiremos lá para cima. Mas para subir lá para cima, tem que aceitar Jesus, largar o pecado e anunciar o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos somar, irmão, nessa hora final. Vamos somar. Esqueça a igreja que está se levantando. Para com esse negócio de falar que a igreja é rebeliada. Rebeliado está a tua língua, porque você está com esse tipo de pensamento. Vamos somar, porque é a hora final. O dia do Senhor vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Que tipo de pensamento é esse? Se nem Jesus questionou. Jesus, ele falou assim quando os discípulos vieram: Senhor, tem alguém ali falando no teu nome, quer que nós vamos impeçar eles? Jesus falou: não, não, homem, quem não é contra nós é por nós. Deixa eles pregar e prega você também. Quer receber a libertação geral? Desça. E Deus virá até você. Desça. Tira esse tipo de pensamento. Para com esse negócio. Pessoas que têm esse tipo de pensamento são mentes levianas, são mentes vãs, que só pensam em se alimentar da lã da ovelha e não está nem aí para apacentar o povo. Mas Deus, nessa hora final, vai descortinar a muita gente e vai cumprir a obra de Deus, e o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aleluia, glórias a Deus. O evangelho da palavra de Deus é o mesmo. O tempo pode se modernizar, mas a palavra de Deus não muda. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos, irmão, vamos pregar o evangelho mesmo. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Se afastar da aparência do mundo e das mais amizades. E aí você vai ganhar este mundo para Deus. E aí você vai ganhar o Brasil para Deus. E aí você vai ser mais um conhecido nos céus como profeta, conhecido na terra como profeta e conhecido no inferno como profeta do Altíssimo. Mas é assim mesmo. Pessoas carnais com as suas mentes naturais não entendem a obra espiritual de Deus. E Deus, nessa hora final, vai usar a muitas pessoas. E nessa tarde Ele está falando com você. Se levanta agora para profetizar. Se levanta agora para anunciar e dizer o ano aceitável do Senhor. Mas, irmão, eu não tenho cargo, eu não sou ministro. Deus, quando chama, Ele não chama pessoa com cargo. Pode ser um menino e nem querer aceitar: Senhor, eu não tenho palavra, eu sou uma criança. Não diga que é uma criança. Abre a tua boca que eu vou encher, mas anuncia que o meu reino está aí. Levanta-se para profetizar também. Levanta-se para pregar. E vamos ganhar nossa comunidade, o nosso bairro, o Rio de Janeiro, os estados e o Brasil e o mundo para Jesus.
glórias a Deus. Se alguém chegou até você, já chegaram até mim também. E falaram assim: você não pode falar isso, porque você não é um ministro. Aí eu olhei assim, me entristeceu. Falei: é verdade. Mas de repente o Senhor veio ao meu coração e falou: qual era o cargo da jumenta quando ela profetizou? Qual era o cargo de Jeremias quando foi chamado? Qual era o cargo de Samuel quando foi chamado? E o Senhor começou a revelar a verdade e levantou o ânimo. E tem um porém: qual era o cargo das pedras? Mas tem um porém: as pedras só não clamaram porque ainda estão clamando. Porque se não clamar, as pedras clamarão. Não esquente porque vão falar. Deixa Deus te esquentar e te usar. Te usar, te usar. E você vai cumprir com a gente, somar, mandando as almas para o céu. Você tem que saber uma coisa: você é um que veio para resgatar as almas da mão de Satanás. Deus permitiu que você nascesse, Deus permitiu que você viesse a este mundo para resgatar essas almas que estão aí perecendo. E é uma contagem de Deus para tu e para a minha vida. E a hora é essa, e chegou. Vá agora! Aleluia, glórias a Deus. Senão vai ser tarde demais. Senão vai ser tarde demais. Quando eu lembro daquela história, que foi fato real que aconteceu lá na Argentina, e de repente aquela senhora foi chamada já nova, e ela não quis ouvir o chamado de Deus. Antes seguiu seus próprios pensamentos. Não, primeiro eu vou casar. Casou, e Deus chamando, e ela nem aí pro chamado da obra de Deus. Seus filhos cresceram, teve neto, e o Senhor chamando para sua obra, e ela não, agora não. Ela ficou velha, a idade chegou, como vai chegar para todos nós. Você e eu não vamos escapar desse dia, porque está chegando. E de repente a idade chegou para aquela senhora. Isso aconteceu lá na Argentina, e ela tinha se esquecido do chamado de Deus. Homem de Deus, cadê você? Aleluia, glórias a Deus. E de repente ela tinha se esquecido do chamado do Senhor, e Deus enviou um profeta até ela. Meu Deus do céu, misericórdia. Meu Deus do céu. E de repente aquele profeta foi andando, e Deus falou para aquele profeta: vá para o outro lado da calçada. E quando ele foi, você vai bater numa porta, e a primeira pessoa que sair, você vai falar isso. E ela tinha se esquecido do chamado de Deus. E de repente o profeta bateu a porta. Sabe o que aconteceu? Veio ela, e o profeta bateu na porta. E de repente ela veio. Quando ela veio, o profeta nem a saudou, colocou o dedo na cara dela e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa milhões e milhões de argentinos estão no inferno, e tu dará conta de cada uma delas. Profeta, cadê você? Você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus. Todos nessa época de agora também são chamados para fazer a obra de Deus. Deus não chama com cargo, Deus chama do jeito que você está. Levanta-te e anda e fazer a obra. Aleluia, glórias a Deus. A hora está se aproximando, e nós vamos se encontrar com Deus. Aleluia, desperta-se. Desperta-se, que Deus também quer te usar. Deus também quer manejar contigo. Você pode ser até desafinado, você não pode nem pregar direito, mas o Senhor vai te ensinar. Vinde como estás, e o Senhor vai te preparar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que fez o céu e a terra, irmão. Tema da mensagem de hoje: libertação geral. Receba a libertação de Deus na tua vida, e Deus te apresentará às nações. Você vai pregar o evangelho do jeito que o evangelho é, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus, porque o evangelho da justiça não agrada a ninguém. Deus, quando trouxe o evangelho ao mundo,
foi para despertar o homem do seu caminho, não para agradar a homem nenhum, mas para despertar que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, procure na palavra do Senhor, medite, e o reino de Deus também será seu. Busque a Deus em espírito e em verdade, e Deus vai te esclarecer o que nós estamos falando. Vá fazer prova de Deus, e após você fazer prova de Deus, você vai receber uma transformação, e Deus também te apresentará, e você vai voltar a pregar o evangelho com justiça, vai apacentar o povo, e vai alimentar o povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Altíssimo. E que Deus possa falar mais forte, irmão, ao seu coração. Prepare-se, porque nós vamos se encontrar com Deus. E nesse encontro com Deus é para prestar conta de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer nessa terra. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Confia em Deus, e Ele assim concederá o desejo do teu coração. Você pode estar caído, mas Deus vai te levantar, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Entrega-se para Deus, e você vai fazer a diferença também neste mundo. E ainda neste ano de 2004, que ainda não virou o ano, mas Deus vai te usar grandemente, e muitos vão olhar como pode. Não pode não, porque é só Deus que pode fazer todas as coisas. Quando o homem assim se entrega para Ele e deixa Ele fazer. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa esclarecer mais e mais o que Ele tem para fazer na sua vida.